Olá pessoal, então estamos falando aqui do curso de nutrição da PUC. A gente vai falar sobre o tema como está a nossa alimentação durante a quarentena. Acredito que todo mundo está pensando nisso, passando por várias mudanças, inclusive na alimentação, né? E junto com isso a gente vai poder falar um pouco sobre a atuação do nutricionista. Como que o nutricionista trabalha em relação ao que a gente escolhe comer, né, ou orienta para as pessoas comerem e como comerem. Bem? Então, quem é que vai falar com vocês? Meu nome é Ana, sou professora do curso de nutrição, também sou professora do pós-graduação na psicologia aqui da PUC. A gente realiza pesquisas, né, tem um grupo de pesquisa, inclusive convido vocês a assistirem, né, os nossos vídeos. A gente tem um site, eu vou deixar depois o endereço para vocês. Tem vários materiais, tem vídeos, tem muita coisa interessante que vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre o que a gente faz aqui na universidade. E a professora Luísa, que também é professora do curso de nutrição, também integra o nosso grupo de pesquisa, e ela vai falar com vocês um pouquinho mais adiante nesse vídeo. Bem, o que a gente vai falar aqui hoje? Então, a gente vai conversar sobre como está a nossa alimentação durante a pandemia. Junto com isso, a gente vai discutindo o que faz um nutricionista, né? E depois a gente vai apresentar para vocês como que funciona o curso de nutrição da PUC. Bem, então vamos para o nosso assunto de hoje, né? Como está a nossa alimentação durante essa quarentena? Bem, eu trouxe aqui algumas informações que saíram na mídia e que refletem bem o que a gente está vivendo nas nossas casas, né? Eu acredito que vocês ou muitos de vocês possam estar passando pela mesma situação. Então, saiu na revista Veja Saúde, né? E um estudo aponta aumento do consumo de leite condensado no Brasil após o início da pandemia. O que quer dizer isso, né? As pessoas estão provavelmente fazendo mais bolo, mais brigadeiro, né? E isso com certeza tem um impacto na nossa saúde, né? Muitas vezes no peso, e isso tem um desdobramento que a gente vai falar logo ali adiante. Outra notícia, tá? Que achei muito interessante pra gente conversar. Pijama e máquina de pão estão entre os mais buscados na quarentena, diz o Google, tá? Então, pijama, né? Eu acredito que todo mundo que está em casa está tentando se sentir mais confortável, mas o dado, né, que nos interessa aqui é a questão da máquina de pão. Vejam só, né? As pessoas estão buscando facilidades para a sua vida, né? Mas também o que a gente tem observado, e as pesquisas vêm mostrando isso, as pessoas estão cozinhando mais. Claro, né? Fazendo o seu brigadeiro, isso é cozinhar mais, né? Isso tem, né, um lado de consumindo alimentos mais calóricos, sim, mas por outro lado, a gente também tem um aumento, né, de consumo de alimentos in natura, as frutas, verduras. Então, cozinhar em casa pode ser visto como um ponto positivo para a gente aprender nessa quarentena, porque a gente tem que levar um aprendizado positivo de tudo isso, né? Então, eu trouxe, claro, notícias, mas o que eu quero também dizer para vocês é que essas notícias, elas são oriundas de estudos científicos. Então, né, eu quero mostrar para vocês um estudo eu trouxe, mas só para reforçar que esse tipo de estudo gera a notícia. E quem é que faz esses estudos? As universidades, em geral, são os pesquisadores que estão na universidade. Então, quando vocês estiverem estudando, né, tomara que aqui na PUC vocês vão ter oportunidades, né, de se integrar a grupos de pesquisa, participar de bolsa de iniciação científica. Então vocês vão ter acesso a essa informação, né? Hoje a população em geral tem acesso à notícia, né? Nós, como profissionais da saúde, a gente gera esse conteúdo, né? Então a gente está do outro lado. E esse estudo é bem interessante, ele foi um estudo realizado em vários países, inclusive no Brasil, e agora está surgindo vários estudos sobre o estilo de vida, os hábitos alimentares na quarentena, né? Então, esse é um deles, e a gente vê, né, eu trouxe aqui para a gente observar um pouco, né? Esse é um gráfico que aparece lá no artigo, né? E o que a gente vê?
Se a gente comparar, o Brasil é a coluna verdinha, né? E esse estudo é feito com adolescentes. Então, a gente vê que o Brasil, por exemplo, é o país dos adolescentes, desse estudo, né, do Brasil, são os adolescentes que mais consomem legumes, né, alimentos frescos, enfim, mas também, aqui outra coisa, aqui, alimentos doces, né, os doces em geral, a gente, né, tá ganhando no consumo, e o que também chama a atenção, fast food, né, e carne processada, então presunto, embutidos em geral, né, então a gente tem que ter um alerta aí. Então, assim, as pessoas estão consumindo mais frutas e verduras, sim, estão cozinhando mais em casa, sim, mas os adolescentes, né, que eu acho que é bem a faixa de quem está nos assistindo, tá tendo também outros hábitos que a gente tem que ficar em alerta. Bom, mas a gente, né, é fácil dizer o que as pessoas têm que comer, né? Tu prescreve uma dieta, aquela pessoa, né, que é uma das atuações do nutricionista, uma das funções, mas não é só isso, né? A gente trabalha com o porquê que a gente come o que a gente come. E aquela notícia lá do leite condensado, eu quero resgatar ela aqui, porque ela tem um impacto muito além do consumo de calorias. A gente tem que entender o porquê que as pessoas estão comendo mais leite condensado. Então, por que a gente come o que a gente come? Por muitos motivos, né? Porque a gente está com fome, porque está na hora de comer, porque tem alguém comendo, aí a gente sente o cheiro, sente, né, o aroma e dá aquela vontade, porque eu estou ansiosa, ansioso, porque lembra a comida da minha avó. Então a gente come por muitos motivos, e isso é um dos trabalhos do nutricionista, entender o porquê que as pessoas comem, para daí poder pensar em mudanças nessa alimentação. Outra informação importante é que as nossas escolhas alimentares, elas são tanto conscientes quanto inconscientes. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas é uma bela reflexão. Então, às vezes a gente sabe o que está comendo e por que está comendo, mas muitas vezes a gente come sem se dar conta do que está comendo ou sem estar conectado com os nossos sinais de fome e saciedade, que é o que a gente vai falar agora. Então, a gente tem diferentes fomes, né? Eu vou falar para vocês mais especificamente duas fomes. Uma delas é a fome fisiológica e a outra é uma fome que está muito prevalente agora durante a quarentena, tá? E existem outras fomes que daí, né, no curso de nutrição a gente estuda mais profundamente. Então, quando a gente tem vem aquela vontade de comer, uma coisa que a gente tem que pensar é se é fome ou vontade de comer, né? É fome? O que é fome? Tá? A fome, eu disse que existem muitas fomes, mas esta aqui, né, é a fome fisiológica. É aquela fome que a gente chama de fome de estômago, tá? É aquela fome que se apresenta para a gente obter energia, né? Para a gente comer e obter energia para seguir a nossa vida, as nossas atividades. Como é que ela se apresenta? Cada um a sente de um jeito, né? Pode ser um ruído no estômago, pode ser uma leve tontura, uma irritação. O fato é que ela é gradual, né? Ela não chega de repente. Ela é gradual e vai aumentando, então ela vai aumentando o tamanho dessa fome. Algumas pessoas dizem assim, não, mas quando eu vejo eu estou morrendo de fome. Presta bem atenção, porque em geral a fome vai se apresentando aos poucos. Quando a gente está nessa etapa de, quando eu vejo eu estou morrendo de fome, é porque a gente não está prestando atenção nesses sinais. E isso é um processo, né? Para quem não tem essa conexão tão profunda, né? Isso é um processo que a gente vai aprendendo sobre si mesmo. Então, o outro ponto, né, da fome fisiológica é assim, qual é o tamanho dessa fome? Porque isso também vai ditar a quantidade do que eu vou comer, né? Então, a gente tem uma escala que vai da fome máxima à saciedade e o estufamento. São esses 3 pontos que giram em torno da fome fisiológica e que a gente
apresenta, né, para as pessoas e ensina elas a se perceber em relação a isso. Então, a fome máxima é aquela fome extrema, né? A saciedade é o ponto zero, né? Quando eu tô bem, tô sem fome, né? Mas tô bem. Então, vejam, né? Ela é gradual. Para chegar na fome máxima, eu passo por outros estágios que essa fome vai aumentando. Então, o que a gente orienta, né? Não deixa para comer quando estiver lá na fome máxima, porque provavelmente tu vai comer mais do que precisava. Tenta comer quando estiver nos primeiros sinais de fome, tá? Por outro lado, quando parar de comer? Bom, para de comer quando tu estiver saciado, né? Ou levemente cheio. Então, evita chegar nesse outro extremo, né? Que é o estufamento, que é quando a gente, assim, tem até náusea, desconforto, né? Então, é interessante a gente ter essa visão, né? E isso é o que a gente faz muito quando a gente trabalha com comportamento alimentar, que é tornar a pessoa autônoma nas suas escolhas, tá? Para depois a gente chegar na qualidade dos alimentos. Primeiro a gente está falando aqui na quantidade. Mas não é. Então eu me dei conta que eu não tenho essa fome. É outra fome. Que fome? É o que a gente também apelida de vontadezona. É aquela fome que chega de repente, é uma vontade de comer eu não sei o que, né? Nada me satisfaz. Essa fome tem um nome. É a fome emocional. E agora na quarentena, pessoal, a gente tá com ela assim, ó, super prevalente. Muita gente sofrendo com essa fome. Por que eu falei sofrendo? Porque ela tá exacerbada. Não quer dizer que na nossa vida a gente não tenha que ter essa fome. Claro que a gente tem, né? A gente, aliás, tem todas as fomes presentes na nossa vida. Mas quando ela tá exagerada, que tem a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Angústia, ansiedade, não sabe o que vai acontecer, medo. Então essa fome ela fica bem prevalente e aí justifica o aumento lá do leite condensado, né? Que é pra gente se acalmar. A gente come para quê? A gente come para dar conta, para aliviar alguma emoção e não porque tá com fome fisiológica, tá? Bom, o que a gente pode fazer quando essa fome estiver prevalente? Primeira coisa é pensar, que emoção eu estou sentindo, né? O que eu quero para essa fome? É comida mesmo? Será que a comida vai acalmar, saciar essa fome, né? Que outras coisas eu posso fazer para me aliviar ou para saciar essa fome? Então, né? Pode ser ler um livro, falar com um amigo, tomar um banho bem relaxante, fazer uma meditação, fazer uma atividade física. Então, cada um vai pensar, né, aí na sua casa o que pode fazer para aliviar essa fome emocional. Então, algumas perguntas que eu digo que são mágicas, tá? Eu tô com fome? Qual é a fome? Será que é fome fisiológica, é emocional? O que eu quero para essa fome? É comida mesmo ou basta ligar para um amigo e daí eu já vou ficar tranquila e satisfeita, né? E depois, se for fome fisiológica, né? Eu tô satisfeita? Eu cheguei lá na saciedade, eu tô zerada, né? Ou ainda tenho um pouquinho mais de fome, tá? Então, pessoal, essa é a parte do comportamento, né, que a gente trabalha com comportamento alimentar. Agora, a professora Luísa vai dar continuidade, vai apresentar para vocês algo mais qualitativo sobre os alimentos, como fazer melhores escolhas em relação aos alimentos, tá bem? Mas essa é uma das atuações do nutricionista. Prazer estar com vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Luísa. Então, como a professora Ana estava falando, para que a gente possa saciar esta real fome, depois que a gente identifica que fome era aquela, a gente tem um instrumento super bacana que é para nós, para a população brasileira, que é o nosso Guia Alimentar. O Guia Alimentar, ele é um material desenvolvido pelo Ministério da Saúde, com a colaboração, o apoio de vários grupos de pesquisas aqui do Brasil. O principal grupo é o do Dr. Carlos Monteiro, que lá pela USP, em São Paulo, então, conversa muito, né, com as propostas do Guia Alimentar e também fala e traz muito a classificação em relação ao processamento desse alimento. Como é que a gente vai compor, então,
o nosso cardápio de acordo com a qualidade do alimento que está indo naquele prato. Vocês já pensaram sobre isso? Ou pensam simplesmente no valor calórico, né? É importante que a gente também possa olhar para a qualidade dessa dieta, né? Da onde vem esse alimento, que tipo de processamento ele sofreu. E é isso então que o grupo trouxe junto ao guia alimentar. E como regra de ouro, né, dessa classificação, dessa questão do processamento, existe aquela regra que diz: prefira sempre os alimentos in natura. Quem são os alimentos in natura? Hortifruti grangeiros. A gente tem aqui alguns exemplos, né? Aquele prato bonito, colorido, com verduras, frutas também, legumes, né? E alimentos também minimamente processados. Quem são os alimentos minimamente processados? Que passaram por um mínimo de processamento, como o nosso querido arroz e feijão, certo? Então, para que a gente possa manter essa base da dieta, é importante também que a gente saiba evitar, manter então o in natura minimamente, mas pensando que a gente tem que evitar os outros, né? Quem são esses outros? Alimentos ultraprocessados, que passaram por muitos processos dentro da indústria e que sofreram, então, algumas alterações na sua composição química. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, como é que a gente pode exemplificar essa questão do processamento? Se a gente vai pensar num alimento in natura, a gente tem lá o abacaxi, bonito, né? A coroa do rei, como a gente costuma dizer. Então a gente tem o alimento in natura. Quando a gente vai processar esse abacaxi, a gente coloca o abacaxi dentro de uma lata, né? E deixa ele em conserva. Para essa conserva, o que foi acrescentado? Ou açúcar ou sal, dependendo então, né, da característica desse enlatado. No caso do abacaxi, a gente tem o acréscimo de açúcar, que atua então como um conservante do alimento. Aqui a gente já tem o processamento dessa fruta. E o que é o ultraprocessado? Esse abacaxi virou um suco de pó. Aquele suquinho que a gente acha que é bem legal, eu fiz uma limonada daquele suquinho de pozinho, tem limão lá dentro? Quase nada. Né? O que a gente encontra são componentes químicos, aromatizantes, conservantes, estabilizantes que se parecem com o abacaxi. Né? E por que não preferir fazer um abacaxi, um suco de um abacaxi in natura? Então, a proposta para que a gente possa pensar na nossa dieta e pensar na qualidade desse alimento que está indo lá para o nosso prato é que a gente consiga olhar para a classificação dos alimentos. E daí eu vou ensinar para vocês, aqui também tem uma outra forma, né, de olhar para os demais alimentos, por exemplo, a espiga de milho, a gente tem, né, in natura, o milho em conserva quando vai para a lata, nesse caso aqui então o sal é o grande aditivo que vai manter, né, esse milho dentro desse alumínio. E quando ultraprocessa o milho, que na verdade quase nem milho tem lá dentro, é aquele salgadinho de milho, né, famoso que a gente conhece. Assim como o peixe também, o peixe fresco, bonito, in natura, quanto mais fresco melhor. O peixe em conserva, que vai para a lata, assim a gente tem sardinha, o atum, ok, tá tudo bem. E quando a gente vai para o empanado de peixe, né, aquele empanado que passou lá por vários processos, às vezes nem carne de peixe tem aqui, né, o que a gente encontra são sobras, né, aparas desse animal. E como é que a gente pode fazer então, né, o que a gente faz com todas essas informações para pensar no nosso dia a dia? Vou dar uma dica aqui para vocês pensarem, podem até pensar no dia de hoje. Pensem aí o que vocês, né, consumiram ou estão consumindo no dia de hoje. Por exemplo, eu tenho lá a lista dos alimentos ou a lista, né, dos alimentos que foram no meu almoço, no meu café da manhã, e eu vou tentar classificar esses alimentos de acordo com o seu grau de processamento. Se eu pensar o seguinte, eu comi uma banana lá no meu café da manhã. Eu já sei que ele é in natura, bonito, né, uma banana cheia de fibra solúvel, bem legal, bacana, maravilha. Ok.
Se eu coloquei um peito de peru dentro do meu sanduíche, e agora? Pois então, pessoal, novidade aí para vocês, o nosso peito de peru, ele é um alimento ultraprocessado, né? Porque além de conservantes como sal e um acréscimo aí de sódio que a gente vai ter também, a gente tem alguns estabilizantes e outros tipos de componentes químicos dentro do processamento desse peito de peru. Então, nesse caso, ele é um alimento ultraprocessado. E à medida que vocês vão completando essa tabela aí mental, ou para quem quiser fazer o seu diário, também fica uma dica, mas para não ficar sofrendo muito também, a gente pode fazer mentalmente, a gente vai montando, né, e vai avaliando a qualidade da nossa ingestão. Como é que está a minha ingestão no café da manhã? Como é que está a escolha dos alimentos que estão indo para o meu almoço? Certo? Bom, para isso, para que a gente possa, né, incrementar aquele lado inicial da tabela com os alimentos in natura ou minimamente processados, eu tenho que pensar, mas como é que eu vou fazer isso? Por onde eu começo? Né? Eu tenho um hábito alimentar tão forte, eu tenho o hábito sim de comprar muitos alimentos embalados, e existe também, né, até uma proposta que a gente fala muito do descasque mais, desembale menos, justamente para tentar evitar esse processamento, ultraprocessamento dos alimentos lá na nossa dieta. Para isso, a gente tem que desenvolver também, exercitar habilidades culinárias. Vocês sabem cozinhar? Pensem aí que tipo de culinária vocês gostam ou se aventuram na cozinha. E não tem problema nenhum dizer que não sou muito fã, mas que pelo menos saibam como fazer essa escolha e como incluir esses alimentos lá no prato de vocês. Essa é a dica mais importante. Né? Hoje em dia a gente tem aí vários estímulos, programas, né, culinários, receitas nas redes sociais, o pessoal está fazendo vídeos, isso é muito bacana, porque de certa maneira a gente está partilhando, a gente está compartilhando, né, novas formas então de alimentação e atrelado lá as fomes, né, que a professora Ana estava falando, para que a gente possa saciá-las de maneira adequada. Agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso curso de nutrição aqui da PUC. É importante também contextualizar um pouquinho das áreas de atuação do profissional nutricionista, porque justamente o nosso curso está baseado em legislações, né, que, enfim, definem o perfil do profissional da nutrição. Quais são as principais áreas do nutricionista? A gente tem um tripé, digamos assim, das 3 principais áreas, daquelas áreas que deram aí o grande início, né, ao profissional. A nutrição clínica, a alimentação coletiva, a nutrição na saúde coletiva, a nutrição no esporte e exercício físico, a cadeia de produção, indústria e comércio de alimentos e o ensino, a pesquisa e a extensão. Essas 3 áreas aqui embaixo, seguidas, elas vieram de acordo com o movimento aí do mercado de trabalho, do posicionamento do profissional lá na ponta. Como é que a gente consegue estruturar, então, tantas áreas assim, né, 6 áreas em um único curso? O nosso curso tem a característica, então, de falar um pouquinho de cada uma delas. Né? É um curso generalista, como a gente costuma dizer, mas que a gente tenta, então, equilibrar, né, as áreas e, enfim, a atuação do profissional com todas as suas atividades e atribuições. O nosso percurso formativo, ele está baseado, iniciando com disciplinas da área das ciências, as disciplinas básicas que muitas vezes a gente ouve, né? Biologias, disciplinas da saúde, disciplinas também da área social, humanas e econômicas. E também a área de alimentos unida, né, vinculada com outras profissões também que atuam no desenvolvimento de produto e no estudo do próprio alimento. Lembrando que o alimento é a ferramenta de trabalho do nutricionista. Então é muito importante que a gente possa se apropriar, né, das suas condições, da sua composição química, do sistema alimentar em que a gente vive também.
A partir daí, das disciplinas mais básicas, a gente tem então as disciplinas profissionalizantes, que vão justamente abordar a relação da alimentação com a nutrição. O curso de nutrição da PUC, ele tem uma carga horária de 3.200 horas, né, com 184 créditos. Ele tem a duração, então, dessa carga horária, né, em 4 anos. O seu turno, preferencialmente, é o da tarde. A gente tem até algumas aulas que podem ir até às 7h30, 7 horas da noite, mas as disciplinas são à tarde. E os estágios, que já ocorrem mais para o final do curso, a partir do 6º semestre, são estágios que principalmente ocorrem no turno da manhã. A gente tem o estágio supervisionado em nutrição na saúde coletiva. Lá na saúde coletiva, onde é que está o nutricionista? Em que espaço ele vai estar atuando, né? Principalmente em espaços voltados para as políticas públicas de nutrição. Então, a gente tem os alunos lá no posto de saúde, junto ao Centro de Extensão Universitária Vila Fátima, aqui da universidade. A gente tem alunos que também trabalham a saúde coletiva, por exemplo, dentro das escolas, abordando um pouquinho sobre a educação alimentar e nutricional, a vigilância em saúde, como aquelas crianças, adolescentes estão se desenvolvendo. O estágio supervisionado em alimentação coletiva é aquele estágio onde o aluno vai vivenciar a produção, o gerenciamento das refeições. Então, ele pode estar dentro de uma cozinha hospitalar, ele pode estar dentro de uma cozinha escolar, dentro do hotel, dentro da academia também, lá no seu restaurante, né? Que muitas vezes ele está também atrelado a essa área de atuação. O estágio supervisionado em nutrição clínica, a gente tem o nutricionista, então, atuando nos consultórios, dentro do hospital, e que faz também, muitas vezes, né, essa dobradinha com o nutricionista lá dentro do serviço de nutrição e dietética. E o estágio supervisionado na especialidade é aquele estágio em que o aluno poderá, né, desenvolver competências e habilidades voltadas para a sua área de escolha. Eu gosto muito da materno-infantil, então eu vou buscar o meu estágio junto, né, a essa área de atuação. Eu gosto muito do esporte, eu quero ser um nutricionista que trabalha com o esporte, então eu vou lá para o clube, para a academia e assim por diante. Aqui a gente tem algumas imagens, então, do nosso curso, né, nos espaços lá do nosso living, né, onde a gente tem toda uma área, né, moderna, espaços direcionados, então, a uma metodologia ativa de ensino. Aqui a gente tem a nossa cozinha experimental, onde aqui o aluno começa a ter contato, então, com o estudo do alimento em si, né, todas as suas transformações, o seu preparo, como é que a gente, enfim, vai produzir lá, né, o nosso cardápio e as nossas refeições. Nós fazemos também visitas técnicas, né, e também trabalhos em grupo e, claro, com a ideia de troca e de aprendizado também baseado na autonomia, né, desse aluno. Aqui, pessoal, a gente tem então uma imagem do nosso site, do curso de nutrição, que está alocado dentro do site da PUC, né, vocês procurando pela PUC, a Escola de Ciências da Saúde e da Vida. O curso de nutrição está inserido dentro dessa escola, junto com outros cursos da saúde. Vocês podem, dentro do site, a gente tem diversas informações, né, como o currículo, outras fotos e também um pouquinho de cada um de nós. Esse é o nosso time de professores, a nossa coordenadora, Alessandra Pisato, e todos os nossos colegas, cada um atuando nas mais diversas áreas de atuação do profissional. Vocês podem encontrar mais informações sobre as nossas experiências, os nossos currículos, enfim, lá no site do curso, dentro do site da PUC, na Escola de Ciências da Saúde e da Vida, onde a nutrição está inserida junto com outros cursos também da saúde. Lá, além
dos nossos currículos, enfim, se quiserem nos conhecer um pouco melhor, vocês poderão conhecer o currículo, o novo currículo também do curso de nutrição, fotos dos nossos laboratórios e fazer um tour também pela nossa universidade. Muito obrigada!